Ok, o senhor pode terminar. Então, o consórcio acabou se convencendo da necessidade ou da justificativa do Estado de doar o projeto, e o Estado pôde daí, a partir no início de 2018, licitar os primeiros 20 quilômetros que estão em execução agora com base no projeto elaborado pelo consórcio. Mas não houve nenhum dispêndio de dinheiro público com esse projeto. Em relação a esse fato que o senhor está referindo, houve alguma arbitragem em relação a isso para uma composição entre eventuais perdas do Estado perante a Odebrecht, que eu saiba, que eu tenha participado, não. Perfeito. Eu nunca ouvi. Luiz Antônio Bueno, o senhor já fez referência que ele esteve, qual foi o seu contato? Como eu lhe disse, 2 ou 3 reuniões no Palácio, unicamente reuniões rápidas, nunca tive contato mais estreito com ele. Posteriormente, a Odebrecht se sagrar vencedora desse processo, houve algum contato? Não, o último contato que eu tive com ele foi antes, inclusive, deles entregarem a proposta na licitação. Posteriormente não houve? Nenhum. Ok. Jorge Teodócio Aterino, qual é o seu relacionamento com o senhor Jorge? Se há. Não havia. Há agora uma amizade porque ficamos detidos 30 dias juntos na Polícia Federal. Mas vamos retroagir aos fatos. Não. O senhor conhecia ele? Conhecia, mas não tinha amizade. Conhecia porque ele, às vezes, esporadicamente, ele era do círculo de amizades do governador. E ele, esporadicamente, ele ia ao palácio tomar um café com o governador e passava pela minha sala, mas não havia amizade. O senhor teve algum relacionamento com ele? Não. Nesse período de 2014? Não. Frequentou as empresas dele? Não. Alguma questão? Não sei nem onde fica a empresa dele. Ok. Maria Lúcia Tavares. Não conheço. Olívio Rodrigues Júnior. Não conheço. Álvaro José Novis. Também não conheço. O senhor gostaria de apresentar mais alguma questão? Não, fico à disposição. Pelo Ministério Público, doutor? Boa tarde, senhor Deudilson, tudo bom? Eu vou fazer algumas perguntas aqui, obviamente vou tentar não fazer aquelas que o senhor já respondeu, mas eventualmente uma parte ou outra da resposta pode coincidir. Aí o senhor apenas pode fazer remissão, não precisa repetir a resposta, certo? O senhor podia explicar para a gente então aqui quais eram os poderes que o chefe de gabinete do governo tinha sobre o DR, sobre as licitações, certames ocorridos no órgão? Doutor, não tinha nenhuma ascendência hierárquica, legal ou informal. Tinha apenas um reconhecimento, um relacionamento com todos os órgãos de governo. A chefia de gabinete tinha esse relacionamento porque, como eu disse antes, eu trabalhava muito e eu tinha bem ou mal, tinha uma fama de cara que encaminhava as coisas, que abria as portas dentro do governo. Quando alguém não conseguia ser atendido por um secretário, eu ligava para o secretário e não determinava, mas solicitava educadamente e sempre era atendido. Então havia um reconhecimento porque eu vinha das campanhas eleitorais, quer dizer, eu comecei nesse grupo político quando viajávamos em campanhas 4 pessoas, o governador, eu, o Valdir Rossoni, deputado, e o outro deputado, o Ademar Traiano. Só nós 4, éramos 4 que começamos uma campanha eleitoral e uma história. Na campanha para governador. Para prefeito, eu já tinha feito isso com o Beto, quando ele era vice-prefeito, tinha ele e mais uma outra pessoa só que a gente construiu a candidatura dele. Então, havia digamos, esse respeito das pessoas integrantes do governo para para atender as demandas, sempre demandas administrativas, demandas justificadas. Certo, entendi. O senhor mencionou já que em relação ao projeto lá de concessão da PR-323 havia um clamor popular, etc., né? Então por isso que o governo estava interessado, mas especificamente em relação a esse projeto, tudo o que ocorreu, qual que foi a participação do senhor, né? O senhor já explicou mais ou menos como é que funcionava a chefia de gabinete, né? Que era uma questão de supervisão ali informal, etc. Mas em relação a esse projeto em si, como é que se desenvolveu, quais foram os seus atos praticados, em regra ou eventualmente? Nenhum ato formal, nenhum ato na prática processo, mesmo. Mas eu vou lhe dizer o seguinte, havia dentro do governo queixas de que o setor de infraestrutura não andava, de que as decisões não eram tomadas, eram demoradas, que o irmão do governador tinha dificuldades de tocar as obras no ritmo e na velocidade desejada.
pelas lideranças regionais, pelos deputados, pelos prefeitos. Então havia uma cobrança em cima do governo. E aí a gente buscava, no intuito de ajudar, buscava amparar, dar apoio ao DR, à Secretaria de Infraestrutura e Logística, buscava estimular para que se produzissem as decisões, os resultados que levassem à transformação. Prova disso, eu citei aqui a rodovia da Uva em Colombo. É uma vergonha que não tenha sido, infelizmente é uma vergonha que não tenha sido desatado um nó em 7 anos. Isso aconteceu com a rodovia da Uva e aconteceu também com outro caso, que é o Hospital Regional de Telêmaco Borba, que foi entregue no final de 17, começo de 18, foi entregue a primeira fase, quer dizer, levou-se 7 anos para terminar um hospital que estava em andamento, tinha sido paralisado no governo Requião. Essas angústias administrativas, a gente sofre, quem é agente público, sofre muito com isso, porque a cobrança ela existe, a necessidade existe, a justificativa, o investimento já se iniciou e não há andamento, às vezes não há consequência, e acaba gerando o que? Prejuízo, desperdício de dinheiro público. É isso que a gente procurava corrigir, procurava atuar para que não houvesse prejuízos para a sociedade. Certo. Especificamente em relação ao edital de licitação lá na frente, sim, o senhor teve participação nele, o senhor chegou a analisar os quesitos, tinha algum conhecimento, foi feita alguma discussão em relação à parte técnica, foi mencionada aqui a questão dos consórcios, né? Em relação, por exemplo, aí eu amplio a questão das relações das garantias econômicas, que participação que o senhor teve nesse documento? Nenhuma participação, e vou lhe confessar uma coisa, eu nunca li o edital, não dava tempo, eu fui ter cópia do edital o ano passado, em 2018, quando a agência de fomento, a Fomento Paraná, que era um dos entes que fazia a gestão do Fundo Garantidor de PPPs, era um dos entes participantes desse processo, eles me forneceram um conjunto de todos os documentos legais, desde o início do estudo prévio, todos os o passo a passo da PPP, até o encerramento dela. Se eu precisasse, quando começou aquele assunto começou a gravação, essa polêmica, eles me forneceram esse conjunto como contribuição para, olha, se você precisar, está na mão aqui. Esse conjunto de provas foi apreendido, inclusive na busca e apreensão na minha casa, como se fosse alguma coisa extraordinária. Estava no meu computador em casa uma pasta PPP PR 323. Todos os atos legais praticados nesse processo. Eu não tive nenhuma participação em nenhum deles, a não ser no distrato aprovado no Conselho Gestor de Concessões. Só esse, único. E nenhuma influência, em nenhum momento eu interferi no edital, ou em alterações de edital, ou acolhimento de alguma reivindicação de algum possível participante. Nunca intermediei isso, não passou por mim. Certo. O senhor sabe dizer por que razão a data da entrega de abertura de envelopes foi postergada, prorrogada sucessivas vezes? Tinha alguma razão por isso? Doutor, já respondeu, né? Eu perguntei bem essa, não, então tá bom. questão. Então tudo bem. Perfeito, só para fazer tá bom. Questão aqui. Mas eu não tenho problema nenhum em reconfirmar. Não tem necessidade, já foi respondido. Na primeira fase, não é? O senhor teve presente com o diretor-geral Nelson do DR, o Nelson Leal Júnior, solicitando, na verdade, no intuito de evitar que houvesse prorrogação desses prazos que estavam do certame. O senhor teve alguma influência em relação a isso? Teve alguma solicitação? Até, de repente, no sentido que o senhor falou, né? De botar a obra na rua, vamos dizer assim. Não, o que havia, como eu disse antes, havia pressa administrativa do governo em que saísse o processo para poder ter a obra em andamento. Mas eu nunca pedi para ele para adiar ou para não adiar o certame. Eles tomaram por moto próprio, por decisão deles, da infraestrutura e do DR, tomaram as decisões sem qualquer interferência da parte do gabinete do governador. Certo. Também não sei se o senhor respondeu a essa pergunta, mas vou fazer em todo caso. O histórico do relacionamento do senhor com a empresa Odebrecht. É restrito a esses episódios que eu relatei, a um contato em 2013 sobre o plano de zoneamento econômico e ambiental do litoral e ao processo da PPP 323. É restrito a isso, não tive qualquer outro relacionamento. Nunca estive com o senhor Marcelo Odebrecht, não tenho nada. E as pessoas que o senhor teve contato da Odebrecht nesses episódios, os nomes delas? Só o Luciano e o Luiz Bueno, unicamente essas duas pessoas. Tinha uma pessoa que às vezes acompanhava o Luciano nas conversas comigo, né?
mas eu não sei o nome, acho que é advogado, um rapaz novo, eu não sei o nome, nunca, não guardei o nome dele, ele talvez me conheça, eu não sei o nome dele. Certo. O senhor teve alguma participação na indicação das empresas GEL, América e Tucumã para formar o consórcio com a Odebrecht? Nenhuma. Algum momento houve alguma indagação por parte dessas pessoas da Odebrecht em relação à empresa do Estado, que seriam interessadas, alguma conversa nesse sentido? Como estava liberado para participação em consórcio, cada um procurou no mercado se ajustar conforme a conveniência. O governo não participou, não sugeriu, pelo menos da minha parte, jamais houve qualquer gestão nesse sentido. Certo. Eu creio que o senhor já respondeu essa pergunta, mas eu estou na dúvida, então eu vou fazer de qualquer forma a pergunta. O seu relacionamento com as pessoas ligadas à Conterne, sobretudo Pedro Rasch? Eu fiz uma pergunta, mas o senhor pode esclarecer se teve, qual foi a sua ligação, só se teve outras? Não, foi apenas esta conversa fatídica, da qual eu me arrependo por ter gerado uma tamanha confusão, mas que ela foi fruto de uma pressão quase levada ao limite por um interlocutor informal da empresa. Apenas essa conversa, e nunca mais falei com ele, não tive qualquer contato. Da denúncia, pelo menos a conclusão que ela leva, é que houve uma tentativa de dissuadir o senhor Pedro Rasch e da Conterne de participar do certame. Queria entender melhor qual a sua versão dos fatos em relação a isso, né? Até eu não vou repetir aqui os trechos, né? Já foram ditos, mas eu queria entender qual a sua versão em relação a o que está errado nessa interpretação e por quê. A minha versão é que na época, como a conversa foi o resultado de uma pressão de um interlocutor, e que a pessoa que sentou na minha frente, eu gastei boa parte do tempo jogando conversa fora, falando de coisas marginais ou até pessoais, em confidência, até pessoais. Eu me lembro que até cheguei a comentar com ele que meu filho estava estudando na Alemanha na época, pelo programa Ciência Sem Fronteiras, e uma inconfidência que não poderia ter sido, quer dizer, era o meu estilo de ser aberto, de não ter reservas, e depois eu procurei conduzir a conversa para despachar esse empresário, porque encerrar a conversa logo. Falei, como ele esperava falar sobre o assunto, eu toquei no assunto da PPP 323, mas procurei despachá-lo logo e encerrar a conversa. Não teve nenhum objetivo de eliminar, tanto não teve o objetivo de deixar ele, de impedir a concorrência, ou se teve esse objetivo, ele não surtiu efeito nenhum. Se ele interpretou dessa forma, não surtiu efeito nenhum, porque no dia seguinte eles foram ao DR para protocolar a participação deles na licitação. O primeiro prazo, eu acho que era dia 27 de fevereiro, se não me engano. E no dia seguinte, a conversa, eles foram lá protocolar para tentar participar. Acho que foi isso, mais ou menos essas datas. Então ele próprio, eu acho que não levou, passou a dar essa interpretação depois, conforme a conveniência, talvez, deles, de que possa ter havido alguma tentativa de prejudicá-los. Eu não tive esse comportamento, eu não tive essa intenção. Certo. Em relação a Vindouro, Vinhos e Bistrô, o senhor não figura no quadro societário. Não. Mas tem alguma razão pelo qual o senhor não aparece na... Não, a razão, a empresa é familiar, é da minha mulher e de uma filha minha. Certo. Como a legislação impede que uma pessoa seja sócio de duas empresas enquadradas no Simples, e o Vindouro está no Simples, e a minha empresa Start está no Simples. Certo. Então, na Start, agência de notícias, sou sócio eu e um filho. No Vindouro é a minha mulher e outra filha. Só essa é a razão. Certo. Agora, eu não tenho nenhuma ingerência sobre... Passei até agora. Colaboração, como eu estou sem fazer nada, fui lá fazer a carta de vinhos do Vindouro agora. Como eu conheço muito de vinho, fui dar minha contribuição. Estou trabalhando informalmente para ajudar a minha mulher. Sobre os valores depositados em espécie na conta da agência, o senhor já mencionou. Tem alguma coisa que o senhor queira acrescentar em relação a isso? Não, eu acho que assim, o que eu quero acrescentar, mais uma vez, é que esse assunto vai ser, eu confio que ele vai ser bem esclarecido documentalmente.
com a perícia técnica que foi produzida, não apenas em 2014, mas em 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017. Todos esses anos o comportamento é reto na relação entre start, conta conjunta minha e da minha mulher e a conta do vindouro. O comportamento é reto. Não tem nada que possa dizer assim, esse aqui é suspeito. Não tem suspeição. Aliás, o próprio, no primeiro despacho que eu me lembro do Dr. Sérgio Moro, ele diz que os 75 mil reais, ele escreve isso, que se, apesar da aparente insignificância ou aparente desimportância do valor de 75 mil reais, ele poderá ser esclarecido, se for comprovada a sua origem, poderá ser tranquilamente esclarecido pelo interessado, por mim, né? Então, já tem essa ressalva dele próprio ali, que se eu comprovar a origem, e eu estou comprovando a origem não só de 2014, dos anos anteriores e posteriores a 2014, porque me interessa que não pairem dúvidas sobre a origem do patrimônio. Certo. Por fim, em relação à Romani Indústria e Comércio de Saldiana, né? Sim. Ela pagou valores mensalmente à Start Agência, Sim. né? E qual foi a razão? Eu prestava serviços de assessoria de comunicação e marketing para a Romani. Tinha um contrato, foi feito em 2007. A gente produziu também pesquisas de mercado para a Romani, pesquisas de marca, vídeos institucionais, vídeos de treinamento para funcionários. Isso ao longo de 10 anos. Quer dizer, e havia um contrato anual, todo final de ano. Eu, como próprio diretor da Romani, depois aqui, em outra data, ao final de cada ano a gente fazia um relatório das atividades, prestava contas e era assinado um novo contrato para o ano seguinte. Então, um contrato que a cada ano a gente renovava. Ele começou num valor inferior, depois foi para, em 2011, ele foi para cerca de 20 mil reais por mês, e em 2017, 16 ou 17, não me recordo agora, ele foi registrado em mais 10%, foi para 22 mil por mês, bruto. Esse é um contrato de prestação de serviços, serviços comprovados, relatórios de atividades, declarados, notas fiscais emitidas, balanço contabilizado. Então não há nenhuma, é uma relação entre privados e absolutamente transparente e confirmada por todas as partes. Não tem nada de diferente ali, nada de excepcional. Eu só lamento que a Romani possa ser exposta num momento desses. Eu não desejo que o cliente seja exposto. A minha parte sem mais. Obrigado. Pelas defesas, doutor Roberto, vou deixar o senhor por último. Alguma defesa? Há alguma pergunta? Não, excelência. Não? Perfeito. Doutor Roberto, você gostaria de direcionar algumas perguntas? Eu tenho, senhor Deunilson, essa gravação realmente ela é muito impactante. É o que é admitido pela defesa, é impactante. E eu gostaria que o senhor esclarecesse novamente ao juiz se depois desta gravação que o Pedro Racho fez do senhor, se a Conterne foi ao protocolo do DR um dia ou 2 dias depois para realizar o protocolo da proposta para participar dessa licitação. A informação que eu obtive depois do DR é que no dia seguinte, ou 2 dias depois, eu não sei precisar exatamente, foi no prazo, aquele período de 25 a 27 de fevereiro de 2014. Eles foram ao DR para protocolizar a participação na concorrência. O Ministério Público diz que esse seu ato de conversar com a Conterne seria para impedi-la de participar. Surtiu algum efeito a conversa? Não, acho que não, porque eles foram entregar a proposta e nem era essa minha intenção. Apesar da interpretação que se deu, não era essa a minha intenção. A minha intenção era ossos do ofício, receber uma pessoa que tinha sido insistentemente colocada, uma demanda que tinha sido insistentemente colocada por um representante informal da empresa aqui, e despachar a pessoa. Olha, aqui nós temos compromisso com a região, precisamos fazer uma obra exemplar. Objetivamente, senhor Deunilson, esta conversa com empresários da Conterne frustrou ou fraudou o caráter competitivo desta licitação? No meu entender, não, porque
como eu falei antes, pelo menos 20 empresas retiraram o edital e que eu saiba, eu não conversei com nenhuma dessas empresas. Mas especificamente da Constern impediu que eles fossem até o DR? Não impediu, obviamente que não impediu. Eles eram livres para apresentar a proposta. Senhor Deunilson, o Ministério Público ele não presume, ele diz que está comprovado na investigação que os depósitos na conta da Start de setembro a dezembro têm origem no dinheiro que a Odebrecht teria pago a título de campanha eleitoral. O Ministério Público diz isto, que esse dinheiro retornou na conta da Start a título de propina. Não. Ele diz objetivamente isso. Antes de 2014 e depois de 2014, nós vamos encontrar depósitos também em espécie na conta? Sim. Modus operandi idêntico. Idêntico, sempre no segundo semestre, entre outubro e dezembro de cada ano, quando o movimento do restaurante é melhor, final de ano, ele faz eventos de final de ano e tem uma receita melhor, ele consegue fôlego para ressarcir para a sócia e depois a sócia passar dentro da conta conjunta para Start, ou para a conta conjunta ou para Start. E como direto. que esse dinheiro está contabilizado na volta da Start? Lá Devolução. 2012, 2013, 2014, 15, 16 e 17. É a mesma forma? Em todos os casos está contabilizado, pode-se conferir nos balanços da empresa, está contabilizado como devolução de empréstimo ao sócio. Em todos os casos. Sr. Deunilson, o senhor ficou sabendo, por intermédio do seu Luciano Pisato ou do senhor Luiz Bueno, que a Odebrecht conversou com a Constern para acertar essa licitação? Doutor, eu vou identificar porque eu fiz essa exata pergunta para ele lá atrás sobre esse mesmo termo. O senhor ficou sabendo quando disso? Do quê? Desse fato? Da conversa? Soube agora, pelos autos do processo, que ele teve que eles teriam conversado com a Conterra previamente, teriam ajustado alguma coisa, quer dizer, se houve alguma coisa... Só para constar isso, o senhor já tinha falado lá atrás, só para constar, só para a gente... Senhor Deunilson, só para terminar, essa gravação foi em fevereiro de 2014. O senhor sabe por quê? Ficou adormecida há 4 anos essa gravação e só veio à tona em maio de 2018? Eu posso imaginar que ela fez parte de uma estratégia de vingança do senhor Tony Garcia contra membros do governo do estado, porque talvez ele não tenha conseguido as vantagens ou os negócios que ele pretendia no governo do estado. Comigo ele nunca conseguiu nada. Senhor Deunilson, o senhor foi interceptado. Suas comunicações foram interceptadas. Sim. Seu telefone especialmente. Sim. Durante a campanha. Do ano passado, de 2018. Que tipo de trabalho que está comprovado pelas interceptações telefônicas que o senhor fazia? Arrecadação financeira ou trabalho de propaganda, de comunicação? Não só o fruto da interceptação telefônica, como também os documentos arrecadados na minha casa comprovam que a minha participação na campanha de 2018 se restringia à área de comunicação, como aliás foi em todas as campanhas. Eu sempre tive essa atuação dedicada especificamente à área de comunicação e marketing das campanhas eleitorais. E o ano passado não foi diferente. Agora, como aconteceu esse processo, até meu contrato com a produtora da campanha foi apreendido e é mais um item que entra na minha conta de prejuízo, porque eu levei o calote da campanha, como eu saí em setembro, fui preso dia 11 de setembro, eu nunca recebi o valor que eu tinha acertado com a campanha e nem vou receber mais, porque eu não tenho de quem cobrar. Sr. Deunilson, quem que era nessa época, se o senhor sabe, o coordenador financeiro da campanha de 2014? 2014 era o Juraci Barbosa Sobrinho. Só isso, doutor. Muito obrigado. Perfeito. Podemos encerrar então.